tem umas perguntas. Ontem eu abri uma caixinha de pergunta no Instagram do Doc Show e apareceram algumas perguntinhas de pacientes mesmo que querem saber um pouco mais sobre farmácia de manipulação. Correto. Aí a gente vai tentar tirar aí. Joga aí pra gente. Pergunta dos pacientes. Vamos lá, primeira. A data da validade dos remédios é aquela mesmo? Cara, me perguntam isso direto. Sim, no acho que consultório. essa é a maior Mas eu dúvida. achei um remédio aqui de 2021. Posso tomar? E aí? Então, vamos lá. Primeiro voltar na pegada da indústria. A indústria ela tem uma validade maior do que a manipulação, devido aos processos que são realizados, são conservantes diferentes. A validade da manipulação da Office Lab são 6 meses. Cada farmácia... porque não é... Cada farmácia tem uma. Isso. Você precisa passar por uns testes para determinar o seu período de validade. Tem farmácias que fecham a validade com 3 meses. No nosso caso, a nossa validade são de 6 meses. Tá? Passou desse período, nós não conseguimos mais garantir que o medicamento vai estar estável. Não é que o medicamento estragou, tá? Porque os ativos, eles são comprados de um fornecedor e eles vêm com a sua validade específica. Um exemplo, acabei de adquirir um lote de oxandrolona. A validade dele é final de 2027. Mas a partir do momento que eu abri, manipulei, expus ao ar... perdeu um pouco dessa validade. Exatamente. Eu preciso ajustar a validade da manipulação. E a validade da manipulação são 6 meses. Então é grande essa validade. Por exemplo, você compra um ativo hoje, de oxandrolona. É até 2027 mesmo essa validade? A validade da matéria-prima, do pó, é até 2027. Porém, o do manipulado, quando você manipula, já abrimos, já manipulamos, a medicação já entrou em contato com o ar, já teve interações, reduz a validade. Então, assim, mas eu posso tomar o remédio? Não indicamos, porque a nossa validade é no período de 6 meses. Pode ser que a senhora não tenha o total efeito do seu tratamento. Entendi, aquela biodisponibilidade completa. Por que eu entrei nesse ponto? Porque alguns pacientes, até no nosso QR Code, já sai disponível a questão da Paulo, validade. Pega pra mim um QR Code daquele pra gente mostrar, que é bem legal. Ali já sai, é uma garantia que nós damos do que nós estamos utilizando, dos ativos que nós utilizamos. Pelo QR Code, o paciente consegue mapear o que ele realmente está tomando. Que é cada frasco, né, da Office Lab vem... Deixa eu ver se dá pra vocês mostrarem aqui. Tá vendo? Dá um zoomzão aí. Que vem com esse... Todo frasco vem com um QR Code, que aí o paciente pode aproximar o celular daqui, e aí ele tem acesso à validade... ele tem acesso a... como se fosse um laudo do medicamento. Clicando no QR Code, ele consegue abrir para ver qual é o ativo que ele está tomando, quem é o nosso fornecedor. Que tem coisa que não tem no rótulo, que não tá aqui no rótulo. Não, o rótulo sai só o nome do ativo. Tá. Mas de quem nós compramos, não sai. Isso é uma qualificação de fornecedor. Como nós trabalhamos 100% com transparência, nós criamos essa questão do QR Code para que o paciente consiga ter uma segurança maior naquilo que ele está tomando. E atualizado. Como o Jorge mesmo falou, hoje tem muita questão da variação dos preços. E essa é uma forma de garantir para o nosso paciente a nossa qualidade e a nossa transparência. Porque, assim, existem questões de, como vocês mesmos pontuaram, o paciente posicionar... que na outra farmácia ele encontrou o mesmo medicamento R$200 mais barato. Tem essa pergunta. Então, assim, a gente não tem como garantir o que o outro faz. Eu consigo garantir a minha excelência. E a minha excelência é a garantia dos meus fornecedores e total transparência no nosso QR Code. O paciente consegue mapear exatamente aquilo que ele está tomando. E é um diferencial também. Sim. Paciente que quer... Tem paciente também que não tá nem aí, mas tem paciente que quer saber exatamente, quer se aprofundar, quer saber mais, é curioso. Exatamente. É o famoso ler a bula? Será que exatamente. E o manipulado que não tem bula. Então, assim, é um conforto maior para ele saber aquilo que ele está tomando. Muito bom. Vamos ver a próxima pergunta. Seria isso. A próxima pergunta. Por que alguns remédios têm um gosto tão ruim? Sabor residual do ativo. Cara, isso dá um problema pra mim, mano. Sim. Ai, cara, às vezes a gente faz uma receita lá, todo lindo, vai dar tudo certo. Aí sai paciente. Aquilo é horrível! Eu não consigo tomar! E aí eu falo, meu Deus, o que é? Aí eu fico mandando mensagem pra vocês, o que é dessas aqui que tá dando ruim? Sim. É o sabor residual realmente dos ativos. Os ativos, normalmente, eles têm uma pegada mais amarga. Tem um queridinho do momento, que é o HMB. Sim. Que aumenta a explosão, aumenta a resistência, porém, ele tem um sabor extremamente amargo.
Então, alguns medicamentos a gente já conseguiu determinar que ou eles só podem ser manipulados em cápsulas, como é o caso do Teacrine. Teacrine. Esse já me deu tanto problema. Excelente também, é um medicamento análogo da cafeína, ele não dá efeito rebote, ele é excelente para quem Mas não faz em shot nem em sachê. Exatamente. Só que o paciente só vai conseguir ingerir ele em cápsula. Qualquer outra forma farmacêutica o paciente não consegue ingerir. Então, esse também é um cuidado do farmacêutico da manipulação. Ver se dentro daquilo que o médico prescreveu, tudo está apto a ser manipulado sem ter um invólucro, sem ter a cápsula, sem passar pela proteção. Isso é muito bom, porque também, às vezes, chega no paciente, sei lá, 60 doses. Cara, ele não vai conseguir tomar 3. Sim. E aí ele perde dinheiro, ele fica com raiva de vocês, fica com raiva da gente. Exatamente. Fica com raiva de todo mundo que ele gastou uma grana e não vai conseguir tomar aquele negócio. Isso é realmente do sabor residual. Vamos pra próxima. Posso usar a receita... essa é maravilhosa. Posso usar a receita da minha amiga pra manipular um pra mim? Não. Adoro o programa, beijinho. Já respondeu. Gente, isso acontece da muito. Mesa respondeu. Pois é, como nós falamos, o manipulado ele é individualizado. Você não vai ter você não vai ter o mesmo problema da sua amiga. E, de repente, aquilo que está super funcionando para ela, que a gente vê muito com uma questão simples. Peel-Food Pantogar para queda de cabelo. Meu cabelo tá caindo muito, minha amiga usa, para ela é perfeito. Mas para você não é. Você pode estar com uma disfunção hormonal que a reposição de vitamina não vai suprir. Então, realmente, o paciente tem que ser analisado às caso a vezes caso. Tá com hipotiroidismo, passando por um estresse, uma depressão, alguma coisa pior, e aí o cara tá no Pantogar, não vai adiantar realmente absolutamente nada. Então, gente, não faz o menor sentido, né? Usar a receita do vizinho, da amiga. Vamos pra próxima. Posso renovar a receita... essa é polêmica. Polêmica. Cara, isso acontece, muito. Verdade, na vida real. O paciente a gente faz uma receita e aí o paciente quer ficar renovando. Ad eterno renovando a receita. O paciente, 2 meses, ele já é outro. Eu não sei se a mesma dose que ele estava usando há 2 meses atrás vai funcionar para ele agora. Então, não dá. Essa eu vou responder. Doc, posso falar uma coisa como atleta, né? Essa é a causa da banalização dos hormônios. Sim. Essa é a causa das doenças. Quando dizem, tomar testosterona faz você ficar broxa, faz você ficar com câncer. Não é. É o espertinho que fez essa perguntinha, porque as perguntas normalmente são pessoas que ou fazem ou querem fazer. Eu tenho um amigo. Eu tenho um amigo que um dia ele ficou renovando. Então, o problema não é o uso do manipulado, seja ele qual for. O problema é o uso dessa forma. Quando você fala assim, o médico passou, vou falar aqui, tá? 1 miligrama para eu usar durante 3 dias. Poxa, mas é tão top que se eu usar 1 grama durante 1 ano, eu vou voar. Aí a pessoa fica com câncer, aí ela vai dar uma entrevista e ela para na entrevista e fala assim, infelizmente o médico, eu estou processando ele porque ele me fez eu usar esse medicamento. O medicamento não é o problema. O problema foi sua ansiedade de querer usar da forma que você quer. O médico, ele é médico por causa disso. Né? Eu tenho uma brincadeira, né? Eu sempre falo, a gente chegou no estúdio e tava tudo pronto já. Não foi você, Doc, que arrumou. Você tá aqui falando sobre o assunto que você sabe. Porque quem sabe do estúdio, sabe do estúdio. Quem sabe... Galera, quando a gente chega, já tá aqui. As luzes, o cenário, ó, Abner, assim, ó. Né? Então, e isso é exatamente o que acontece aqui. Você tem que fazer... O médico, ele foi... Você pagou o médico pra isso e ele estudou a vida inteira. Ainda mais médico que estuda residência. Mas sabe o que é isso? É paciente que quer economizar. Economizar, exatamente. Ele quer... não vou pagar a consulta de novo, não. Tá funcionando. E como é que vocês barram isso lá? O que acontece? Existe a velha história da receita de uso contínuo. Sim. Antigamente, a receita de uso contínuo tinha ad eterno de validade. A vigilância veio começando a colocar algumas restrições... De repente, criou-se uma questão de a receita de uso contínuo tem validade de 1 ano, há pouco tempo foi reduzida para 6 meses, mas assim, o ideal é que o médico determine na receita o tempo que ele quer de tratamento. Por mais que ele queira de uso contínuo, sei lá, por 3 meses, por 6 meses. Tá, tem algumas medicações que a gente sabe, uma tansulosina para um tratamento de próstata, algumas coisas, só que assim, ainda assim a tansulosina ela é um hormônio.
Por mais que a gente saiba que ela é um tratamento prostático, aquele paciente passou por uma nova consulta, ele está respondendo bem ao tratamento, precisa ajustar alguma dose. Então, isso é até uma questão que os pacientes ficam muito bravos com a gente, brigam muito, é muito problema que se dá, você não imagina o quanto, porque assim, eles ficam ofendidos pelo fato da gente interceptar e não conseguem entender que isso é em benefício deles, é em prol da saúde deles. Porque se você ficar tomando a sua tansulosina durante 2 anos, vai chegar um momento que a sua próstata não vai mais responder e você vai ter um problema mais sério. Muito bom. E até porque se tem uma medicação que não tem lá a receita, para vocês também, bate uma vigilância, para vocês também é bem ruim. Sim. É porque tem muita questão de, vocês não querem me vender, mas se eu entro na drogaria, tá de... Entendi. Tá no livre balcão. acesso. Exatamente. Só que apesar de tudo ser farmácia, são regidas de maneiras distintas. Tem muito mais burocracia para vocês. Para manipulação, sim. Entendi. Vamos para a próxima. Por que alguns remédios são melhor oral, outros em gel, outros injetáveis? Isso a pergunta é boa. E aí? Mecanismo de ação. O injetável, você pula mecanismos de ação, você consegue ter um efeito mais imediato dele. A partir do momento que o medicamento ele é introduzido de uso oral, ele é feito uso oral, ele passa por todo um caminho de trato digestivo até que ele chegue no local de ação para poder ser liberado. O injetável a gente já consegue fazer o pulo das etapas. E hoje em dia está muito em alta a questão dos transdérmicos, até para reposição hormonal. Justamente para poder romper essa questão da barreira cutânea e aumentar... Não é que você aumente a potência do medicamento, não é. Mas você consegue encurtar o tempo em que ele é absorvido. Muito bom, porque também não tem a passagem pelo fígado, né? Exatamente, que, principalmente o hormônio, é ruim você ter muita metabolização hepática. E quando você faz o gel, é um pouco melhor. Exatamente. Você não passa por todas essas etapas. E aquelas que a gente bota, assim, às vezes, cápsula gastroresistente. Por que a gente bota isso? Justamente para a cápsula não romper na parte do esôfago. É para ela poder descer íntegra. Porque ela tem que ser rompida lá no finalzinho do trato digestivo. A cápsula ela é uma gelatina. A gelatina, conforme ela entra em contato com a saliva, ela já começa a amolecer e começa a romper. A cápsula gastro, ela tem uma proteção, ela tem um revestimento. Na drogaria é chamada de comprimido revestido. Pra gente já seria a cápsula gastro resistente. Ela já consegue descer íntegra e ela vai se romper no local específico, através de divergência de pH, diferença de pH. E por que a gente não pode, sei lá, fazer uma testosterona oral? Eu não uso muito, não é muito bom. Pode, mas não é porque bom, melhor em gel. Você perde metabolização, justamente porque o trato dela é diferente no organismo e no gel ela já não passa por todo esse caminho, trato gastrointestinal. Muito bom, tá. Entendido. Vamos para a próxima. Como vou saber se colocaram a quantidade certinha que meu médico mandou? Essa também é uma pergunta se você não pagar, Se você não pagar R$200 a menos, provavelmente vai estar Cara, mais eu sempre falo isso também. Farmácia de manipulação tem que ser de confiança. E se tem uma discrepância muito grande de preço... Cara, porque assim, vocês compram do mesmo lugar. Sim. Mesmo fornecedor. Então é difícil. É muito difícil. Por quê? Tem alguma coisa errada. Então, hoje o nicho de farmácia de manipulação cresceu muito. Todo lugar tem, né? Exatamente. Tá uma coisa Quantos assim... anos tem a Office Lab? 37. Tá, caraca, muito 37 anos. Então, assim, são questões que, assim, a gente entra nessa questão da garantia de qualidade, se o seu fornecedor é auditado, se você passa por todo esse crivo, porque, assim, existe uma diferença de valor? Ok, existem. Farmácias grandes, você consegue fazer compras melhores, barganhando por descontos melhores. Lógico. Ok. Só que existem coisas que são muito discrepantes, como ele citou essa questão dos R$200, que a gente sabe que isso não é só uma questão de desconto. Então, o ideal é que o paciente realmente procure a sua farmácia de confiança. Tatiane, mas a diferença de preço está muito grande. Ok. Faz uma pesquisa de mercado de 3, mas nunca vai na mais barata. Se você tem uma de 1.000, uma de 950 e uma de 700, tem alguma coisa errada. Você não tem como, por mais que assim, a gente saiba que a vida está difícil, as coisas estão muito complicadas, mas é a sua saúde, é a sua vida. Quando você vê uma discrepância muito grande, a gente tem que aprender a ter a questão de colocar em queixa aquela pergunta do porquê. Existem pacientes que têm esse tino e ligam para a gente, olha, mas por quê? A nossa resposta é sempre a mesma. Não podemos dizer o trabalho do outro.
Eu não tenho como julgar o trabalho de terceiros. Eu posso falar do nosso trabalho. E eu tenho toda a garantia de qualidade que a senhora precisa. Eu tenho transparência, eu tenho o meu rótulo, eu tenho os meus fornecedores qualificados, eu tenho a nossa qualificação interna, eu tenho aqui... Os nossos medicamentos, eles são feitos análises internas e externas. Nós fazemos análise com um grupo chamado Ortofarma, que é um grupo do sul de Minas. Então, assim, nós temos todo um cuidado para entregar o melhor para o paciente. Então, assim, o ideal é que o paciente realmente tenha essa questão da desconfiança. Não faz só um orçamento na mais cara e na mais barata. Deu uma diferença muito grande, procura uma terceira opção. E uma outra coisa que eu sempre falo pro paciente, às vezes eles mandam mensagem: doutor, aquela receita que o senhor mandou, sei lá, R$1.000 e poucos. Eu falei, mas você viu que foi para 3 meses, né? Exato. Não reparei. Porque se você for na farmácia, sei lá, em qualquer outro lugar, às vezes você compra para 1 mês, uma caixa, uma coisa. Sim. Quando você faz para 3 meses, você... Então, o nosso diferencial já é orçar o total da receita do paciente, por quê? Justamente o que eu falei, a questão da barganha de desconto. Se eu fecho o tratamento do paciente direto para 3 meses, eu consigo um valor melhor para ele, do que se eu vier fracionando ela para cada mês. Então, assim, por quê? Tatiane, mas por que disso? Porque eu vou fazendo uma tirada única. E às vezes vem mais no pote também. Exatamente. Eu não vou ter o mesmo manipulador fazendo aquela fórmula 3 vezes. Sim. Então, é toda uma questão de custo-benefício. E logística. Exatamente. Lógico. Tem